Que bom que você está lendo esse e-book, que bom que você chegou até aqui e que bom que trataremos dessa temática tão importante chamada rotina. Olá, me chamo Priscila Grandolfi, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e uma das funções da psicopedagogia é orientar os pais. Então, a partir desse e-book eu quero compartilhar com vocês algumas vivências e também algumas experiências, vivências essas enquanto mãe de 2 meninos. Então, a primeira, nosso primeiro vídeo hoje é para falar sobre aquela mãe, aquele pai, aquela família que quer introduzir uma rotina no âmbito da casa. Então, no primeiro momento, quem é a figura materna que vai estar à frente da organização dessa rotina? Seja a mãe, a própria mãe, seja a avó, seja uma tia, seja uma cuidadora responsável. Primeira dica que eu vou dar é: olhe, observe e analise o movimento da casa. Qual é o movimento que a casa faz? É uma família que tem uma rotina, que tem um movimento, que sai pela manhã e volta só no final do dia, do trabalho? É uma família que vai de manhã, depois volta na hora do almoço, vem à noite? É uma família em que alguém da casa trabalha no período noturno? Como que é esse contexto familiar? Eu sempre coloco, gosto de dar um exemplo, principalmente quando se diz na rotina do sono. Eu atendo muitos clientes, muitos pacientes, assim, que tem um contexto, muitas vezes, que chegam em casa após as 22, 23 horas, aí que vai jantar, aí que vai tomar um banho, aí que vai relaxar, a criança fica esperando. Isso é uma realidade de milhares de famílias. As crianças ficam esperando para dar boa noite, para ter aquele acolhimento do pai, da mãe, um abraço, um afago, enfim. Isso acontece muito. Então, muitas vezes nós idealizamos uma rotina em que a criança vai dormir 8h30, 9 horas da noite, que vai estar tudo bem e que no outro dia vai acordar somente às 8, não vai acordar à noite, não vai ter alguns episódios que vai ter noites que vai ter que acordar. Então, toda a rotina, ela não é algo engessado, mas nós precisamos desse movimento e dessa disciplina para se ter uma constância também no nosso dia a dia. Então, não é porque a gente criou uma rotina que nós estaremos sempre no controle da situação. Não, a vida não é assim. A vida tem os seus imprevistos, os seus impercalços, tem momentos da vida que a gente não vai estar bem, tem momentos da vida que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem, e tá tudo bem. O importante é a gente tentar, é dar esse primeiro passo e não ficar tudo embolado. Então a gente precisa ter essa organização, essa constância, e a organização ela vem da rotina. A partir do momento que a gente tem uma organização externa, nós vamos devagar, gradual, também tendo uma rotina interna, uma organização interna dentro da gente. Então o primeiro momento, é observar esse contexto em que a criança, o adolescente está inserido. O segundo momento é anotar essa rotina. Anotar, parece uma coisa assim, então, século XXI, para que anotar? Eu tenho uma agenda no celular, tenho uma agenda no meu smartphone, eu tenho uma agenda no meu tablet, enfim. Essa organização, ela é boa, mas muitas vezes ela não dá certo para outras pessoas. Vou dar um exemplo meu, que eu gosto muito de estar relatando algumas vivências que para mim deu certo, outras não. Enfim, uma delas, o que não deu certo foi a agenda do celular. Eu, particularmente, não consegui me adaptar. Às vezes ela me ajuda a lembrar de algum compromisso, claro, mas eu acabo me dispersando olhando para outros aplicativos, Então, disciplina, constância. O que deu certo para mim foi o anotar na geladeira, como antigamente, as pessoas anotavam. De repente, para uns, o celular deu certo, ok. O importante é que funcione. Para as crianças e os adolescentes, a dica que eu dou é o planner, Algo que seja visível aos olhos, o que essa criança, esse adolescente, ele vai fazer.
que essa criança e esse adolescente ele consiga visualizar hoje a segunda, quais os compromissos de segunda. Eu tenho a aula X, aula de educação física, eu tenho um trabalho para entregar, uma prova no dia tal. Montar um planner, algo que fique visível no quarto, enfim, ou de repente em algum lugar onde essa família ela consiga visualizar. O adolescente, muitas vezes, eles preferem ou os smartphones, ou então anotações em quadrinhos e deixa na bancada do quarto, sempre algo que seja visível. E uma terceira dica é a questão do acolhimento. Olha, essa rotina não deu certo. Olha, isso daqui para mim não deu e vamos tentar de novo. A vida, ela acontece, ela sempre está em movimento. A rotina da gente muda conforme passa um tempo, passa os meses, ou até mesmo quando somos pegos de surpresa com algum imprevisto que nós não estávamos esperando e nós temos que mudar o contexto. E tá tudo bem. O importante é manter a calma, o equilíbrio, conversar, acolher, seja quem for da casa, a criança, o adulto e o adolescente. Olha, isso deu para mim, isso não deu para mim. Então, esse acolhimento, observar o contexto em que essa criança está inserida, porque se o contexto for tudo tumultuado, a criança ficará agitada, o adolescente ficará agitado, porque eles são frutos do meio. Eles estão chegando no meio, eles são os indivíduos mais novos dessa família e ele está chegando no meio agora e ele precisa aprender. E muitas vezes para aprender é preciso falar mais de uma vez, é preciso anotar, é preciso que ele visualize. Ah, mas o meu filho ainda não sabe ler e escrever. Vamos desenhar. Uma dica que eu dou também é quando a rotina ela é muito imposta, ela é regrada, ela é, imposta ali, firmemente, muitas vezes ela não dá certo. O ideal é fazer com essa pessoa, a adulta da relação, a figura materna, que seja a mãe, a tia, a avó, enfim, fazer em conjunto com essa criança, fazer em conjunto com esse adolescente. Ah, o adolescente não me escuta. Olha, escuta, ouve, conversa, acolhe e escute o adolescente. Que tal você montar uma rotina? Que eu estou vendo que a gente precisa entrar nos ajustes. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para o que você precisar. Ah, eu não quero fazer agora. Tá tudo bem. Eu estou aqui. O importante é o adolescente saber que ele está ali. A criança, coloque ela para fazer a rotina junto com você. Peça para ela desenhar, se ela ainda não sabe escrever, não for alfabetizada, ela desenha e você escreve. E tá tudo bem, coloque ela para fazer junto com você. Aonde nós vamos colocar? Que lugar do seu quarto? Eu falo assim que nós vivemos em momentos em casas clean, mas a criança ela precisa situar-se no ambiente, no horário, no lugar, manhã, tarde, noite, o que eu vou fazer? Ela precisa se situar, se organizar para ela conseguir também se situar internamente e conseguir ir relatando, olha, isso eu dei conta, isso eu não dei, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as suas emoções e nós que somos adultos da relação, saber ouvir. Ouvir e acolher as angústias, porque o que pode ser ruim para um, não é para outro. O que pode ser difícil para um, para outro pode ser mais fácil. Mas quando a gente vive num contexto familiar, aonde tem o acolhimento, aonde tem o diálogo, aonde possamos chegar num senso comum, pode ter certeza que tudo dará certo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Siga lendo esse e-book que eu tenho certeza que você vai adorar.